Então, seja muito bem-vindo, Tiago, aqui da Five Mart, vem falar para a gente um pouquinho sobre as tecnologias aplicadas à gestão de estoque. Ele que está aí à frente dessa startup que faz todo sentido em trazer melhores soluções e aplicações para a gestão de estoque. Ele vai contar para a gente um pouquinho isso ao longo do nosso bate-papo. Eu sou Viviane Pimenta, sou CEO da Log School, uma startup em educação em logística e supply chain, que tem um grande propósito, que é compartilhar, né, conhecimento de alta qualidade com os profissionais e empresas. E esse bate-papo não foge disso, ele vem aí trazendo um profissional de muito reconhecimento, de muita bagagem, que tem muita coisa bacana para nos falar, principalmente na questão dessa transformação digital que o mundo passa e a logística também, né? E ele vem trazer aí todo o seu conhecimento sobre as tecnologias e sobre a parte de gestão de estoque. Tiago, queria que você se apresentasse um pouquinho aí, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada. Conta pra gente aí. Bacana, Vivi. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar com vocês e compartilhando aí um pouco das nossas dores e conquistas com todo mundo também. Eu sou o Tiago Carneiro, eu sou o CEO e cofundador da Five Mart. A Five, ela nasceu para resolver o maior problema do varejo, que é a gestão de estoque, Vivi. Então, muito se fala em gestão de estoque, e com esses avanços tecnológicos aí, utilização também de inteligência artificial, processo super inteligente, rápido, logística 4.0. Então a gente vai conversar um pouquinho de tudo isso daí nesse vídeo aqui, nessa nosso bate-papo. Bacana. Já que você falou aí de tecnologia, de transformação, o que você me fala da transformação digital hoje na logística, no mundo como um todo, né? Com um foco maior aí na logística, que a gente está engajado, né? O que é para você esse 4.0 na logística e todo esse movimento de transformação que a gente vive nesse momento? Legal, Vivi. Então, antes de iniciar com a logística 4.0, falar um pouco de inteligência artificial, vamos dar um exemplo aqui, muito que eu gosto, para mim, eu identifico muito com esse exemplo. Eu imagino na época de Thomas Edison, quando veio a lâmpada e era uma novidade e todo mundo comentava e estava nos tabloides, estava em todos os locais de comunicação, né, falando sobre a lâmpada, a luz elétrica, isso, aquilo, outro. E hoje a gente chega num quarto ou num cômodo escuro, a gente aperta um botãozinho ali, que é um interruptor, de repente acende uma luz e a gente nem nota isso. Então, digamos que a gente está nesse início com a inteligência artificial, né? Então a gente comenta muito sobre inteligência artificial, quais os seus mecanismos, como que ajuda, né? Então a gente vê um pouco da inteligência artificial que veio dos filmes, né? Que é um pouco de ficção científica. Então, Vivi, a gente já vai chegar no varejo e também na logística 4.0 aí. Então a gente vê todos esses avanços da tecnologia. Antes a inteligência artificial era para poucos, né? Então a gente via pessoas como cientistas debaixo, atrás de computadores ali, ficção científica. Eu sou muito fã de Isaac Asimov, né? Que tem bastante literatura de inteligência artificial. Então avançou, teve um boom, né, nesse segmento aí. Eu não sou especialista, mas teve um boom nesse segmento que hoje essa inteligência artificial está muito mais fácil, muito mais prático para a gente utilizar. Então, pessoas que não necessariamente sejam cientistas conseguem manusear e trazer ali benefícios da própria inteligência artificial, e isso também para os seus negócios. Então, vê um boom, né? Então, não só no varejo, na logística, mas em todas as gamas hoje praticamente já tem o uso de inteligência artificial, né? Desde captação de água, tem alguns projetos voltados para captação de água, esses recursos naturais também. Então, hoje a inteligência artificial, ela teve uma grande explosão que tornou isso mais fácil. Por que tornou mais fácil? Tornou mais fácil por conta do Big Data, Machine Learning,
os dados em nuvem. Hoje a gente consegue subir uma quantidade gigante de dados em nuvem, processar isso de forma muito rápida, com 2,2 bilhões de cálculos por segundo. Isso a nossa capacidade humana não seria, com a nossa capacidade humana não seria possível. Então, daí, começaram a vir os avanços, né? Então, a gente olha a logística 1.0, que é aquela fase que passou pela digitalização, a 2.0, que vem a integração, a 3.0, que vem a automação, e a 4.0, que é a inteligência. Então, a gente fala de uma logística 4.0, que ela tem ali no seu DNA o que é inteligência. Ela já passou por as outras fases, mas ela também tem os seus desafios, né? Como qualquer tecnologia, como qualquer coisa hoje que exista para resolver um tipo de problema, existem grandes desafios. Bacana, bacana. E dentro desses desafios, você teria, falando especificamente ali da gestão de estoque, tem alguns que se destacam ao seu olhar, Thiago? Sim, tem sim. Assim, hoje existem grandes empresas de RPs, grandes, bigs mesmo, que rodam no Brasil e até fora do país. E essas empresas é um pouco da Five e um pouco desse problema, um pouco da Five Mart e um pouco desse problema. No momento, identificamos no mercado, Vivi, que o pessoal focava muito em entrada e saída, né? O selinho, sellout ali dentro do varejo. E só isso não estava resolvendo o problema. Então, identificamos uma coisa que nós, da Five, chamamos de buraco negro, mas no mercado é conhecido como shelf life, que é a vida útil ali do produto e toda aquela brincadeirinha. Então, a gente desenvolveu a Gaia com base nesses problemas, junto com o cliente, foi a 4 mãos, que a gente está acostumado a dizer, 2 Five e 2 do cliente ali, tudo junto, misturado, onde Vivi, a gente focou muito no shelf life, não só a entrada e a saída, mas qual é a vida útil desse produto, e não falando só de validade, porque validade, com todas essas tecnologias, ainda a validade, o vencimento de produto, ainda é um grande problema para o varejo. Verdade. Inclusive, vamos, em plena da pandemia, atender um novo tipo de varejo, que é o segmento farma, depois eu vou falar um pouquinho, que a grande necessidade, uma das grandes necessidades desse varejo não é tão uma inteligência tão robusta que conversa e tem expressão facial ali com o varejista do segmento farma, não. Ele precisa de resolver algumas coisas mais simples, como validade. E ele não consegue resolver isso hoje fazendo somente entrada e saída. Ele tem que entender o shelf life. Então, entender as diferenças, entender o seu mix, qual mix ele tem que ter em loja, qual a quantidade, quando, sazonalidade. E inteligência artificial, Vivi, ela veio para somar, ela não veio para resolver tudo e não fazer a parte, ainda a nossa inteligência ainda ela supera, porém, a inteligência artificial ela veio para somar. Então, quando a gente fala de varejo 4.0, logística 4.0, a gente tem um grande desafio e é uma missão muito grande chamada integração. O que seria essa integração? Eu estou lá no PDV, que é um dos pontos finais ali, né, do meu produto como cliente final, e eu tenho a outra ponta que inicia lá, que seria na indústria, tal, que depois tem toda a parte de logística. O grande desafio hoje desse segmento é fazer essa integração, porque hoje os desenhos está muito da indústria para o varejo. E ele não consegue pegar alguns feedbacks, eles não conseguem pegar algumas informações que estão lá no PDV como perfil. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, varejo 4.0, está tudo interligado, e logística 4.0, todas essas cadeias aí são interligadas, né? Então não preciso chegar ao PDV para depois eu retornar alguma coisa para a indústria. Já está todo mundo integrado, né? Do PDV já está sabendo da indústria no PDV. Isso é muito bonitinho falando, Vivi, mas é um grande desafio, tá? Verdade, verdade. E é a situação ideal, né? Esse fluxo de conexão entre PDV, entre indústria, entre todos os elos da cadeia, o quanto que isso é ideal para a alavancagem dos resultados como um todo, né, Thiago? Exato, Vivi. Uma coisa que nós da Five Mart desenvolvemos a Gaia. A Gaia ela tem um acrônimo, não só a Mãe Terra, tá? Mas Gaia de armazém por inteligência artificial. A Gaia ela trabalha com o varejista no dia a dia, desde quando ele vai abrir a sua loja, quando ele vai para casa ou antes de chegar no seu varejo. Ele consegue fazer todo o acompanhamento via mobile, site, e ter todas essas informações, tomadas de decisões, e ela começa a entender ali, Vivi,
o dia a dia desse varejista e começa a entregar para eles análise preditiva. Por quê? É Bacana. legal ter um BI, é legal ter um Big Data ali, mas nada adianta todas essas informações, todos esses dados gerando informações, se essas informações não te gerar inteligência. Então, quando a gente fala do 4.0, seja o que for 4.0, no final da ponta tem que gerar inteligência. Para quê? Para tomada de decisões assertivas. Por exemplo, Uhum. quais produtos comprar. Isso aqui parece tão simples, mas um exemplo de um cliente. Imagine que tem um cliente num determinado lugar, um varejo alimentar, ou um supermercado, uma conveniência, que seja, e de repente chega alguém, um fornecedor, né, com um determinado tipo de produto. E é um produto lançamento ali. Esse lançamento, aquele varejista olha para aquele produto e fala: poxa vida, eu não gostei muito não. Mantém na minha gôndola o mix tradicional. Mal sabe esse varejista, Vivi, que num raio de 5 quilômetros tem vários adolescentes comentando sobre aquele produto e tendo que ir uma distância, tipo, em qualquer lugar, menos no varejo dele para comprar isso. Comentando no Verdade. Twitter, tem vários lugares que a gente consegue já pegar isso. Inclusive, a Gaia já está iniciando um projeto assim também, com raspagens de dados, né, fazendo um data mining de algumas redes sociais para entregar indicadores mais assertivos ali para o varejista. Bacana. Que bacana, né? E isso, com tudo isso que você está me falando, né, desse olhar para o 4.0 como um olhar de inteligência, né? Isso é muito bacana. A gente, por mais que tem no mercado se falando sobre transformação digital, tecnologia, esse viés, né? Essa visão de inteligência, ainda eu acho que é pouco abordado, o quanto que verdadeiramente isso é importante, né? E dentro de tudo que você está falando aí, a gente pode dizer, então, que vocês trabalham para gerar uma inteligência da gestão desse estoque hoje, cada vez mais apurada, cada vez mais conectada? Exato, Vivi. A inteligência artificial ainda não superou a neural, tá? Ainda bem, né, Thiago? Então, Estamos existe, aí firmes, né? exatamente. Então, existem processos por trás disso. E esses processos são pessoas, né? Pessoas com têm seus comportamentos. E falando em comportamento, Vivi, me veio em mente agora aqui um case. A Gaia, ela funciona num aplicativo e uma das partes da Gaia, ela vira um coletor, perdão, ela vira um coletor de dados para fazer como fosse um mini inventário ali, mesmo com o PDV aberto, essas coisas e tal. Porém, é legal, mas a gente sabe que no fundo, então, deixa registrado aqui, Aham. no fundo, contar estoque, essas coisas, no fundo, não é tão legal, Vivi, não é divertido. Aham. Não tem uma Aham. pessoa que fala assim, acorda cedo, né, toma seu café da manhã e fala: eu vou trabalhar porque eu nasci para contar estoque. Não, É, não é isso. exatamente. Então aí começam as falhas e os problemas, Vivi. Ah, E a gente vendo isso, eles estavam utilizando, estava legal, a ferramenta estava tendo aderência, tudo. Porém, olha que bacana, a gente resolveu modificar o design de toda a Gaia e criou uma espécie de uma gamificação ali dentro. Ou seja, a gente baseamos muito no joguinho do Super Mario, né, do Super Nintendo, onde tem aham. onde cada usuário vai operando ali, cada ser humano vai operando e vai subindo as moedinhas e isso vira Gaia Coins. Ele pode trocar por alguma coisa dentro da sua própria empresa, isso é negociado com a empresa dele, né? Aham. E o engraçado é que fizemos essa atualização e liberamos. Esperamos ali uns 3, 4 dias, eu não lembro certinho, eu fui fisicamente até um cliente e é um case muito bacana, por quê? Porque tinha uma pessoa que ele é muito tímido, mas tímido assim, sabe, muito tímido. E Aham. quando eu estava chegando, ele veio de encontro e falou: olha, ele veio com o celular na mão, falou: olha a Gaia, Thiago, ela está divertida agora. E um outro Tá caso fala: vendo? Pode a falar, Thiago, que legal. Depois eu comento. Vai. Gaia está parecendo um gibi, um outro feedback, a Gaia está parecendo um gibi da Turma da Mônica. Falou: ufa, que legal. Então, a gente criou, Era isso que a gente queria. não tem como, Vivi, você falar assim: nasci para contar estoque, nasci para Não, gerenciar. não. E olha, Ó, eu trabalhei alguns anos na indústria de bebidas, né, na Ambev, e passei por legal. várias operações aqui em Minas Gerais. E
num determinado momento, eu era a gestora ali das operações de armazém de uma fábrica. Legal. E a gente tinha ali um inventário diário, né? A turma da madrugada contava e ainda não tinha um WMS instalado ali. Eu passei pela instalação do WMS e de 15 em 15 dias a gente parava para fazer. Na verdade, era uma vez no mês a parada, mas na metade do mês a gente dava uma reorganizada, muito SKUs ali. Então, realmente, não dá para falar que a gente ama estar num domingão contando inventário. A gente se diverte em todos os locais, mas, né, existindo as tecnologias vêm para ajudar a gente mesmo e fazer com que a gente pare um pouco de fazer coisas operacionais e usufrua a nossa inteligência humana para o que a gente tem de potencialidade, né? De analisar, de estrategiar e de vislumbrar novas oportunidades para que essas tecnologias nos apoiem, né, Thiago? Exato, Vivi, exatamente isso. Então, ela não veio para substituir pessoas ali, ela veio para ajudar as pessoas, de certa forma. Por quê, Vivi? Digamos que eu tenho um processo onde eu demoraria semanas para achar um número, um resultado, e se eu tiver Excel, né, uma planilha, eu teria não sei quantas planilhas, compartilhando uma planilha com outra, informação daqui, informação de lá. O que a inteligência artificial ela ajuda nesse momento, Vivi, que ela te dá um número em tempo real ali. Por exemplo, quando começamos em varejo de conveniência, iniciamos um processo e onde que tem um prejuízo gigante, um dos grandes prejuízos no varejo de conveniência é a tabacaria. Aham. E olha que bacana, a tabacaria tem uma renta apertadíssima. Se eu perder, ou de alguma forma, roubar ou perder, alguma forma, eu perder um cigarrinho ali, um maço de cigarro, eu tenho Aham. que, em média, 2,5 pacotes para recuperar aquela renda. Ou seja, por É isso que quando a gente muito. Exatamente. Por isso que quando a gente vai no varejo alimentar ou no varejo que tenha tabacaria, cigarro, por exemplo, pode ver que eles estão fechados ali, então é só um gerente, um responsável, um líder ali que tem essa disponibilidade. Então, quando iniciamos, temos alguns indicadores que começamos com uma média, são vários clientes, mas essa foi a média, entre 5 a 9 mil, porque a Gaia ela te entrega isso em tempo real, tá? E ela faz um fechamento por semana. Então, ela te entrega números muito precisos para você fazer a gestão. Depois eu vou falar até um pouco desses números, mas começamos com uma faixa de 5 a 9 mil de prejuízos na semana Que isso. nesse segmento. E em um mês e alguma coisinha, vamos Aham. arredondar isso, arredondando para baixo, um mês, Aham. esse prejuízo caiu para R$ 1,25, 50 e algumas coisas centavos, 20 e alguma coisa centavos, que não é nem prejuízo total, é só a troca de preço, porque o varejo troca muito preço. Isso. Exatamente, troca muito os SKUs e tem uma diferença de custo, ou seja, o prejuízo acaba sendo zero. Então, a gente tem prejuízo de centavos hoje por semana, e se somar no mês, isso daí não dá nem tipo R$ 2 ou R$ 3 uma média, no mês. Então, o que a Gaia fez? A Gaia fez um milagre? Não, é porque ela está atrelada num processo. Então, as tecnologias de hoje, não a Gaia, mas qualquer outra tecnologia, ela tem que estar atrelada num processo, não só a gente. Nós aprendemos isso no meio do caminho, fazendo junto com o Uhum. cliente. Mas Uhum. qualquer tecnologia, qualquer solução hoje do mercado, ela tem que estar atrelado a um processo. Um processo não consegue estar atrelado se não tiver pessoas. E pessoa só trabalha legal se tiver motivado. Então, por isso um pouco da gamificação que eu te falei. Hoje a Gaia ela é engraçadinha, tá? Que bacana, gente. Então o pessoal se interage bem com a Gaia aí, como um todo. Exato. Eu sou o Thiago da Gaia, ninguém sabe meu sobrenome, nem sei que a empresa é Five Marks, tá? Que E, bacana, quer dizer que ela tá deixando a marca dela registrada e você também em conjunto, né? exato, Sim, virou seu próprio sobrenome, hein, Thiago? Isso é muito importante. exatamente. Ai, muito bom. Além da inteligência artificial, na logística como um todo, no varejo, quais as outras tecnologias que você entende como potenciais para o hoje e para o futuro mesmo, né? Nessa mudança constante que a gente vive? Eu gosto de Vivi, falar, né, para a próxima curva aí do mercado que vem. exato. É uma opinião minha. Eu acho que ainda existe.
ainda tem muito dever de casa a ser realizado, a ser feito, muito mesmo, e que não depende não necessariamente de uma tecnologia como uma inteligência artificial. Então aí temos muito a explorar ainda, o mercado tem muito a explorar dos RPs. Um ponto positivo do RPs é que eles são muito integrados, são muito seguros as informações. Um ponto negativo dos RPs é que eles têm milhões de tarefas para resolver um problema e o pessoal fica perdido, não sabe por onde ir. Uhum. Então eu quero fazer uma gestão de custo. Então você vai no seu RP do mercado, aquele RP robusto, tem milhões de opções ali e no final das contas acaba entregando informações separadas e o pessoal não consegue ter isso. Eu acho que Desconectadas, né? Literalmente, né? exatamente, exatamente. Para você conectar essas informações, você teria que pegar uma planilha, tabela dinâmica, PROC V, PROC H daqui, PROC aquilo outro, para chegar num resultado ali, e sendo que o próprio RP deveria te fornecer isso, sabe? Logo que ele detém todos os dados e gera informação, ele deveria te entregar inteligência ali. E eu acho que o que falta hoje, Vivi, eu acho que o próximo caminho, nós, seres humanos, procuramos sempre o caminho mais curto, né? Os nossos neurônios, até a eletricidade. E às vezes uma tecnologia ela vai trazer tudo para a gente, toda solução vem dessa tecnologia. E a gente subestima muito as nossas condições neurais, né? A nossa capacidade neural sobre ver um processo, sobre isso. Um exemplo, a Gaia ela tem uma sugestão de compra. Hoje temos cliente em Campinas que ele já faz todo o processo não de compras é feito pela Gaia no modo automático. Mas como que começa aí? Ela começa no semi-automático, parece arma, né? Mas não é. Ela começa no então, você faz a sugestão, você olha essa sugestão e aprova. E nisso ela vai aprender com aquela sugestão que você aprovou. Ah, não, peraí, esse item aqui, Gaia, eu acho que não é essa quantidade. Vou colocar um pouco para mais, um pouco para cima, um pouco para baixo. Então ela vai aprendendo com isso e de repente ela chega num nível de confiança que é uma das respostas que eu vou falar agora, que é a confiança, onde você simplesmente eu vou deixar o pedido 100% automático. Então temos loja just in time hoje que Uhum. também não tem estoque, então a própria Gaia faz a sugestão, envia para o fornecedor, chega no varejo do cliente e ali já vai direto para a gôndola, ela vai analisando a compra, isso em tempo real, a cada 2 segundos, e ela vai analisando a compra e vai fazendo pedido também, sugestões de compra. Então a gente pensa, às vezes, Vivi, que a inteligência ela vai trazer para a gente essa comodidade e vai, mas tem que ter um processo atrelado. Então eu acho que o que falta muito nas tecnologias, o que falta um pouco hoje também no ser humano são às vezes, tipo assim, ele se limita muito em pensar num processo, e às vezes o processo é muito mais inteligente e muito mais eficaz, ou tem mais eficácia, por exemplo, do que uma inteligência artificial. E Verdade. acaba ele gerando aquela desconfiança. Então, acho que confiança é um fator chave aí para as próximas tecnologias. Né? Hoje a gente confia tranquilo num Google Waze para fazer uma viagem de Ribeirão Preto a São Paulo, de Ribeirão Preto ao Rio Grande do Norte. Nunca fui no Rio Grande do Norte. Eu coloco no Google meu endereço e eu chego lá. Ou seja, isso é confiança. Então, a tendência da tecnologia artificial é deixar um pouco isso e ela te trazer mais confiança. Você falou aí várias coisas, achei super importante e me surgiu aqui 2 pontos aqui. Primeiro, quando você fala da confiança, realmente a tecnologia ela ainda passa por um processo de quebra de paradigma, né, Thiago? Existem muitas empresas mais inovadoras, com um perfil um pouco mais disruptivo, vamos falar assim, e outras ainda que estão entendendo que precisam se engajar e andar de mãos dadas com a tecnologia que vai trazer agilidade, confiabilidade como um todo. Como é que você enxerga o panorama do mercado nesse sentido? Ainda está equilibrado ou ainda existe ainda muito mais paradigma do que abertura? Como é que vocês aí que estão explorando esse mercado aí? A nossa cultura ainda, de certa forma, ela é um pouco avessa à tecnologia. Então, ela tem uma resistência grande à tecnologia. Então, ela não confia. E passamos por isso. Temos um cliente grande hoje, que ele roda no Brasil todo, esse cliente. E é uma empresa muito grande, né? Uma empresa grande mesmo. Então, quando chegou a Gaia e começou a mostrar uns números para eles, tipo, algumas falhas gigantescas lá dentro, assim, algumas falhas naquela semana ali, eles falam, peraí, não pode ser, esse número não pode estar certo. E eles começaram o quê?
Não, eu vou puxar relatório daqui. Começaram a puxar relatório de todo canto, começaram a puxar informações daqui, informações de lá, e falou, poxa, tá certo. Próxima semana, ela vai lá e mostra o que precisa melhorar. E dói, tá? Isso É uma dor de mercado. O inventário, a saúde do estoque como um todo é uma dor latente, né? exato, é um ativo muito importante, né? Eu não vou falar qual é o maior ativo, porque o maior ativo de uma empresa eu acredito que seja seus funcionários. Porém, é um ativo fundamental para um negócio, seja ele qual for. E então, Vivi, o pessoal tem é um pouco avesso à tecnologia, é um pouco resistente à tecnologia, mas chega num ponto, eles começam a conferir e falam, poxa, isso aqui realmente bate. Aí, beleza, essas informações eu confio nela. Mas você percebe que nesse start aí, né, até sair dessa inércia, né, onde Newton fala que você gasta mais força ali para sair da inércia, existe esse lado avesso, essa resistência à tecnologia. Mas como assim? Eu estou, um outro exemplo assim, um exemplo hipotético assim, eu estou há tantos anos nesse mercado e chega uma empresa, uma startup e esses moleques falando, esses jovens aí, esses pessoalzinho falando que já sabe resolver esse problema. Como assim? E como assim com um aplicativo, né? De repente, deixa eu ver se isso está certo. Aí eles Uma começam a ver. Gaia que interage comigo, que é super alegre, a gente fica aqui extremamente sofrido com esse estoque, né? É um paradigma, né? Falando em sofrido com estoque, em plena pandemia, a gente achou uma oportunidade muito boa. Estava no nosso backlog, tudo, no roadmap, perdão, mas não agora, não agora mesmo. A linha Farma, Varejo Farma, Vivi, eles têm uma necessidade muito grande para o básico sendo bem feito. O varejo em geral, mas o alimentar ele já está um pouco mais robusto, já está um pouco mais inteligente ali, tem várias soluções de startup, de grandes empresas que resolvem os problemas para eles, mas o varejo farma é um pouco carente de tecnologia e de soluções simples, tá? Então já fica a dica aí que são soluções simples para o varejo farma que geram um resultado gigantesco dentro do varejo farma. E além da confiabilidade que esse segmento também precisa, né? Como todos, né? Mas falando de farma, né? A gente sabe da importância dessa confiabilidade. E esse paradigma, né? Como eu falei aqui do sofrimento de estoque, a gente não tem que sofrer para cuidar do estoque, né? É outra coisa que precisa cair por terra, né? O estoque, eu Exatamente. falo que é o coração e o pulmão, ele que bombeia o fluxo da organização. E aí você tocou num outro ponto muito importante, que é a questão dos processos. Até mesmo para a gente absorver as tecnologias, eu tenho um case também que eu conheço de uma operação que veio trazer a implantação de alguns sistemas de gerenciamento de armazém como um todo, algumas coisas específicas, e que a operação ainda não estava devidamente preparada, como você falou, às vezes a gente que já trabalhou no segmento de alimento, bebidas como um todo, tem um viés de estar um pouco mais adiantado nisso, né? Mas que não verdadeiramente não se preparou para receber a tecnologia e há um choque, né? Você considera que uma das receitas para fazer uma sinergia bacana para a chegada da tecnologia é uma empresa com processos muito bem desenhados, conectados e pessoas também motivadas e capacitadas, né, para receber essa tecnologia e dar um encaixe desse quebra-cabeça um pouco mais, com mais leveza? Exato. Vivi, dentro de um processo bem feito, nada supera a motivação. A Verdade. motivação, ela elimina qualquer dificuldade, porque de qualquer forma terão. Ela elimina muitas coisas. Então, já temos case aqui, temos casos de clientes que o dono, claro, que sempre está motivado com isso, mas ele sozinho não faz a festa, uma andorinha sozinha não faz o verão, e ele todo o time. Então, já tivemos casos e casos ali dentro, onde tivemos alguns tipos de resistência quanto a isso. O caminho que a gente vem achando não é a solução, não é uma forma, não é a bala de prata, perdão, mas o caminho que a gente achou nesse meio termo, por exemplo, se o meu processo ele é feito em 5 passos, e ele é um grande processo,
eu vejo uma turma muito motivada, então a gente já libera tudo da Gaia para o pessoal usar, e eles vão usar porque eles estão famintos por resultados, legal. Mas se você percebe que não é isso, então desse processo, quebra em 4 partes, 5 partes, e entrega ali aos poucos, porque a gente sabe que no varejo, ainda mais no varejo de retaguarda, existe o fator motivacional, que ele, no final das contas, ele vai gerar um resultado para você, seja positivo ou negativo. Um exemplo, não nada a ver com a nossa empresa, mas existem empresas hoje que pagam pessoas terceiras para fazer seus inventários. Legal, Isso. Eu conheço também. Até é legal, o pessoal faz o inventário, o meu time não precisa pagar hora extra, não corro risco de algumas coisas trabalhistas e tal, e ok. Porém, a forma que o pessoal faz esse tipo de serviço hoje, de uma forma, no começo é legal, mas todo mundo sabe que do meio para frente ali é cansativo, você pode falar isso também, e de repente as informações não começam a ser precisas. Então, se você não tem informação precisa, no final você vai ter um relatório, você vai ter um resultado, mas esse resultado vai ser horrível, não vai servir de base para você tomar uma decisão, e de forma correta ele não vai servir para você falar, poxa, o meu problema na minha empresa, na parte de estoque, está aqui. Não, ele vai te indicar um caminho que não necessariamente é aquele caminho. Mas até mesmo porque ele está ali pontualmente. Nada contra quem segue por esse caminho, exatamente. Mas as tomadas de decisões onde você passa a ter um histórico, elas são muito mais embasadas do que quando você realmente tem algo muito pontual ali no processo, né? Uma informação vinculada a um momento, né? Vamos falar assim. Exato. Hoje, todos os nossos clientes, Vivi, estou falando de conveniência, que tem uma base de 1.200 SKUs, até uma farmácia, que a gente tem 48 mil SKUs, é um número, é uma curva distante ali. Uhum. Todos eles fazem inventário mensais. Uhum. Por quê, Thiago? Eles, inclusive, o último case nosso foi numa farmácia, eles têm 48 mil SKUs em média. E ela vira um coletor, ela faz inventário também. Uma das funções dela é inventário. Então, o próprio celular ali, ela faz o inventário. Porém, Vivi, o pessoal falou assim, Thiago, se eu falar para você, isso uma gerente, e eu gosto muito, Vivi, de acompanhar meus clientes, seja em Ribeirão, que a gente é de Ribeirão, seja São Paulo, seja no Rio. Já fiquei 2 meses e meio no Rio, do lado do cliente ali, vendo as dores com eles, aprendendo e desenvolvendo junto com eles. Independente de onde ele está, a gente gosta de estar junto com o cliente. Isso é um pouco do nosso perfil, mas enfim. E ela falou assim, Thiago, eu nem vou te falar quanto que uma empresa me cobra para fazer isso. Eu falei, me fala assim, por gentileza, pode me falar. Não, Thiago, se eu falar, você vai cobrar muito da gente. Ao medo. Não vamos cobrar, esse é o sistema. Se você vai utilizar de tudo isso, ainda mais que as camadas de inteligência artificial na tomada de decisão, por esse valor já, não tem problema. Aí quando ela falou, eu fiquei assustado. Resultado, assim. E é uma das coisas que facilita para o cliente. Então, o cliente, quando você fala assim, eu vim te resolver um problema, o cliente fala, legal. E você chega com o cliente, em vez de ter uma solução na mão, entrega outro problema, ele vai achar legal, tal, mas não vai, tipo, poxa, cara, chegar em casa e falar assim, achei a solução dos meus problemas. Ele vai chegar falando, ou ela vai chegar falando outra coisa. É verdade, é verdade. E o sistema que vocês desenvolveram, ele é aplicável desde o pequeno até o grande, ou tem ali uma camada mais indicada? Como é que é? Então, essa é uma dúvida bem recorrente, Vivi. A Five Mart nasceu para solucionar o problema do micro, pequeno e o pequeno varejista. Uhum. Porém, nesse meio caminho, apareceram alguns varejistas grandes, né, que tem varejo espalhado pelo Brasil todo. Uhum. Então, da forma que a gente solucionava as coisinhas para os pequenos, a solução para o pequeno, ela serviu exatamente para o grande. Porque é muito simples, Vivi, é uma coisa muito simples, é muito básico, não tem uma coisa tipo, gente, o pessoal teve que fazer Harvard para fazer isso. Não, é uma coisa muito simples, ela tem uma pegada muito simples ali. Eu tenho que fazer só isso, eu vou ter esse resultado, sim. Então, o começo era para o pequeno e era para o alimentar. Aí vieram aparecendo outras coisas. Hoje a gente está no pequeno, no médio e no grande, Vivi, com a mesma solução. Thiago, mas é varejo alimentar? Não, iniciamos farmácia.
no varejo farma, né? Gestão de farma. Iniciamos na construção civil também. Que bacana. A mesma Gaia na construção civil, fazendo a gestão de estoque do canteiro de obra. O pessoal da construção civil, a gente descobriu, eles que nos procuraram, tá? A gente não ia lá. Eles nos procuraram e falaram, nossa, isso aqui dá muito certo pra gente. Eu falei, será que dá? Dá sim, Thiago. Coloca lá que a gente vai usar. E começaram a usar e começaram a ter retorno em menos de um mês, e retorno bem expressivo, porque construção civil eles têm um problema de fluxo de caixa, porque o estoque está no almoxarifado e a outra parte do pessoal... Está no canteiro de obra. Então, a Jagai começou a organizar tudo isso para ele com o custo que eles estavam tendo. Então, assim, Vivi, não é mágica. A Gaia, a gente fala assim, nós não te entregamos a resposta, nós te entregamos a pergunta. Qual é a pergunta? Por que esse número está assim? Por que isso aqui está assim? Por que esse resultado está assim? Então, a gente entrega respostas. Nós não entregamos perguntas. Nós não entregamos respostas, nós entregamos perguntas. Tá? Isso. Está dessa forma, por que esse número, por que esse fluxo está assim, por que esse custo está desse jeito, por que essa diferença está altíssima. Então, nós entregamos isso para o nosso cliente. Não tipo assim, olha, você tem que fazer isso essa manhã para você ter um resultado excelente. Não, a gente não trabalha muito com isso. Isso aí é um pouco longe da nossa realidade. E quando você entrega perguntas, você sente que você verdadeiramente envolve muito mais o cliente, né, no que você falou lá no início, de desenvolver a quatro mãos? Essa seria a receita, né? O de perguntar, de entregar perguntas. E eu tenho feedbacks muito bacana, tá? Muito bacana no sentido assim, Vivi, a gente tenta ser humano também, tá? Não só uma inteligência artificial na ponta, focado em resultado e tal. E quando estávamos no começo, eu falei assim, estamos no processo de validação, junto com o time do Sebrae, de Ribeirão Preto, o time do Superaparque também, e estamos num processo de validação. Eu falei assim para o time, brincando, olha, vou saber se esse produto vai dar certo se eu apresentar para um cliente, e eu falei brincando, assim, hipoteticamente, e eu receber um abraço e um beijo. E recebeu, Thiago? Lançado, Vivi. E quando chegamos no primeiro cliente grande, e a ferramenta não estava nem pronta ainda, tá, Vivi? Não estava pronta, estava longe disso. A hora que a cliente, ela vislumbrou tudo aquilo que a ferramenta poderia trazer para ela, ela falou assim, Ti, que legal, ela me deu um abraço e me deu um beijo. Parabéns, aí conseguiu, tá vendo? Então, verdadeiramente tem essência, tem propósito e tem entrega, né? Isso que é verdade, né? E além da inteligência artificial, vocês utilizam de outras tecnologias, ou mesmo que vocês não utilizem, o que você vê no mercado de tecnologia que potencializa, né, esse avanço dessa maior inteligência, desse maior domínio, né? Eu falo que gestão de estoque sempre foi um paradigma, né? A gente passa por um momento de questionar verdadeiramente alguns paradigmas de muitos profissionais como um todo, de empresas. Então, no seu olhar aí de mercado, além da inteligência artificial, quais outras tecnologias que vêm potencializar essa gestão de estoque, colocando mais na mão mesmo? Vi, eu acredito muito na inteligência artificial, gosto muito mais da neural, mas o conhecimento, Vivi, conhecer sobre o processo, procurar informações com pessoas que consigam te instruir melhor. Ela supera qualquer sistema ERP de inteligência artificial e você consegue fazer muita coisa, Vivi, no Excel. Porém, com conhecimento. Então, eu acho que o princípio de tudo isso, eu não sei se eu vou utilizar a inteligência artificial agora ou não se preocupa com isso. Eu não sei se o sistema azul é melhor do que o vermelho. Não se preocupa com isso. Busca conhecimento, Vivi. Hoje estamos aí com uma fonte inesgotável de conhecimento na internet. E nessa fase que estamos vivendo de pandemia, quando você dá 18 horas hoje, olha lá às 18 horas e você vai ver o quanto de live está rolando e pessoas que, para você conectar com essas pessoas,
ou ouvir alguma coisa dessas pessoas, você teria que ir numa uma palestra geralmente cara e longe de você, ou numa capital, ou até fora do país. E hoje temos uma fonte inesgotável, tipo assim, abundante de conhecimento. Então, para melhorar o seu processo, para melhorar a sua gestão de estoque, a sua gestão de custos, seu financeiro, DRE, melhorar tudo isso, Vivi, não precisa necessariamente da Gaia e nem de um sistema azul, vermelho ou rosa ou preto, não. Procura conhecimento. Então, isso aí supera qualquer sistema, conhecimento. E você consegue resolver Verdade. muita coisa com Excel, Vivi, se você tiver o conhecimento. Aí depois, sim, poxa, agora eu preciso automatizar isso aqui, eu preciso melhorar, deixar mais rápido. Aí você pode partir para um sistema. Mas o conhecimento ainda é o start É de um verdade. processo. O conhecimento, ele vem possibilitar várias transformações, né? Eu acho que esse ponto que você tocou também é muito pertinente, né? A gente que eu estou no mercado de consultoria há mais tempo, existem alguns paradigmas de falta espaço, às vezes está desorganizado como um todo, Isso. falta processos, né? E também as pessoas sem o conhecimento necessário para eu preciso, às vezes se apega à tecnologia, não, eu preciso de um sistema, que é só com o sistema que eu resolvo o meu problema. Não necessariamente, né? É o que você falou, o quanto que as pessoas verdadeiramente são importantes dentro das organizações, dentro da questão do estoque, e buscar conhecimento, né? A gente vive não só uma transformação no varejo, na logística, mas também nós estamos vivendo uma transformação até um pouco forçada no modelo de educação e que essa transformação também vá para a cabeça dos profissionais, né? De entender que esse conhecimento, essa busca tem que ser constante para que Isso. todas essas peças se encaixem, pessoas, tecnologias, conhecimento, motivação, como você falou aí várias vezes aí da motivação, são peças que se encaixam para que essa engrenagem possa verdadeiramente girar com mais energia, com mais resultado, né, Thiago? Exatamente, Vivi. Exatamente. A peça fundamental é humana ainda. É isso aí. E aí, o quanto que a gente ainda vê no mercado pessoas que têm com medo, né, dessa transformação que hoje ocorre, né? E quando você, no início, você deu um exemplo comparativo da tecnologia, é um exemplo que eu às vezes falo muito também nas minhas aulas ou nas palestras, né? Quando chegou a empilhadeira era a tecnologia daquele momento, né? Era feito tudo na mão, né? Se você for olhar para a história, ler um pouquinho da história industrial, enfim, tudo feito na mão. E aí, quando chegou hoje a empilhadeira, né? Enfim, tão normal aos nossos olhos, mas teve algum momento que ela chegou, né? Exatamente. E aí, por exemplo, você citou o setor de construção, eu tenho um exemplo também da parte de carregamento, né, dos depósitos do carregamento do próprio tijolo. Há anos atrás, feito totalmente manual, quantidade de perdas, existiam vários estudos, né, de acidentes, de perdas. E aí também, já tem alguns anos, já evoluiu, já é empilhadeira mesmo, manuseando e carregando. Então, existe a resistência no início e depois isso vira normalidade, né? E novas, o que você enxerga? E aí falando na hora que se torna normalidade, que vem novas possibilidades, o que você acha que vem aí na próxima curva do mercado aí? Que mais que essas tecnologias, que a inteligência artificial como um todo, ainda pode nos surpreender mercado, surpreender as operações logísticas como um todo, na visão do Thiago? Legal, Vivi. Que bacana. A primeira vez que a gente acessa a Netflix, ele não entende nada do nosso perfil, nossos gostos ali, não sabe se é comédia, não sabe se é terror, ou não sabe qual gênero, ou o que a gente gosta ali. E a partir do momento que a gente assiste um filme, uma série, a segunda, a terceira, ele já começa a fazer algumas análises, né, pelo nosso comportamento.
e com isso ele começa a entregar algumas coisinhas, porque a hora que a gente finaliza uma série ou um filme, já tem 2 ou 3 que parece, nossa, ele estava lendo o meu pensamento. Então, eu acredito que as novas tecnologias, elas não vão surgir, Vivi, no meu ponto de vista, isso fique gravado como um asteroide que de repente chega e destrói tudo. Não, ela vem aos pouquinhos. Então, eu acredito que o comportamento, ele gera dados, e dados geram informações, e informações, já foi, não o Thiago, mas já tem estudo falando que é o novo petróleo. Então, com isso, a gente começa a analisar comportamento. Eu acho que as novas tecnologias, elas vão focar muito em comportamento, mas muito. Ah, Thiago, você está falando de e-commerce, não só e-commerce. Você está falando de construção civil, você está falando de todos os segmentos. Então, Vivi, eu acho que o próximo boom, que já na verdade nem é o próximo, a gente já está vivendo isso, aos pouquinhos já estamos degustando isso, muito focado em análise preditiva com base em comportamento. Eu acredito muito nisso. Que bacana, que bacana. Concordo, assina embaixo aí nessas perspectivas aí, nessas tendências do mercado. Muito bom. Fiquei com vontade de conhecer a Gaia. Você fala com tanto carinho, com tanta confiança na Gaia. Você devia ter trazido a Gaia para nos apresentar. Muito bacana, Thiago. Queria agradecer imensamente, né? Nós estamos aqui e o tempo vai, já estamos mais de 50 minutos já aqui conversando e a gente nem vê o tempo passando quando a gente tem um papo tão produtivo, tão cheio de conteúdo. Legal. E qual que seria o recado que você deixaria para os profissionais e para as empresas que têm como desafios, né, a gestão de estoque hoje? Qual que é o recado aí, dentro de tudo isso que você falou ao longo do nosso bate-papo, que você gostaria de deixar fixado para quem nos assistiu? Boa pergunta. Vivi, eu vi uma tirinha, não é desses dias, faz tempo que eu vi. Eu lembro quando eu vi, não sei em qual rede social, eu printei ela e mostra uma tirinha, assim, o pessoal numa sala de reunião, e vários executivos, e um falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Talvez o pessoal que está assistindo agora já até conhece essa tirinha, Aí, no quadrinho de baixo, assim, no quadrinho de cima, o pessoal, vamos fazer isso, aquilo outro, porque isso é disruptivo, isso aqui é novo, isso aqui é legal, tal. No quadrinho de baixo, tinha um rapazinho que falou sozinho assim, por que a gente não faz o simples bem feito? Aí, na próxima tirinha, tá ele sendo jogado para fora do prédio. Para startup, empresa, executivo, pessoal de gestão de estoque, pessoal de gestão de logística, e dependente do segmento que você e eu, nós estamos, é fazer o simples bem feito, Vivi. O simples ainda gera resultados, o simples ainda dá coisa boa, tem fruto bom ainda da árvore simples. E às vezes a gente pensa em algo muito disruptivo e o simples fica de lado. Então, para o pessoal de estoque, o simples é bem feito. Ah, mas eu não tenho um sistema, então, se você não tem um sistema e não vai ter um sistema agora, faça o simples bem feito, numa prancheta, no Excel, em qualquer coisa, mas seja bem feito, Vivi. O simples gera resultado. Que bacana, recadaço esse, né? É o feijão com arroz, como diz aqui em Minas, né? E vamos fazendo bem feito o que tem que ser feito. Exato. Importante saber o que tem que ser feito, por isso que é importante a motivação e o conhecimento desse time. Thiago, foi assim, extremamente enriquecedor poder fazer esse bate-papo com você. Temos que marcar novos bate-papos, porque gestão de estoque é algo que é um assunto que tem muito o que se falar, tem muito caso para contar, tem muita história engraçada, tem muita história de resultado efetivo e de aprendizado também, né? Que muitas das vezes a gente acha que acontece só dentro da casa da gente, falando ali, vinculado em nome dos clientes, né, das empresas que estão ali no dia a dia com o controle de estoque, que a gente acha que só acontece ali, e como você também citou em algum momento aí da sua fala, que a sua solução ela atinge desde o pequeno ao grande a mesma solução.
E aí fica o recado, né, a lição para a gente, né? Os problemas são os mesmos, mudam de casa, muda a cultura, muda o ritmo, mas os problemas eles são os mesmos. Então, o quanto que é importante também a gente conversar, a gente fazer bate-papos como esse, conversar com outras pessoas para a gente entender o que ela, qual a boa prática que ela lá faz e que eu não estou fazendo aqui ainda. Enfim, essa conexão ela gera evolução no processo. Né? Inclusive no desenvolvimento da tecnologia, com certeza vocês se conectaram muito com muita gente, conversaram, estudaram muito, né? Para chegar no ponto que vocês chegaram. E que Exato. Agora vocês querem ir além, né? Com certeza, né? Com certeza. Muito bom. Vou deixar aqui abaixo do nosso vídeo o link do site de vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais das soluções de vocês, que são enriquecedoras aí para a parte de gestão de estoque. Eu sou uma apaixonada pela gestão de estoque, grande parte da minha carreira eu trabalhei com gestão de estoque e as minhas consultorias, grande parte delas também vinculadas a esse cenário. O quanto que é bom a gente poder, né, como vocês com a Gaia, transformar o resultado de um time, de pessoas, de empresas como um todo, por meio de coisas, às vezes, muito simples, mas cada pecinha no seu lugar. Né? E que a Gaia venha cada vez mais ajudar mais empresas. Obrigada, Thiago, pela disponibilidade do tempo de estar aqui fazendo esse bate-papo comigo e para todos aqui que estão nos vendo. E eu agradeço. Marcamos novos momentos aí para você trazer mais conteúdo, mais insights aí. Viu? Parabéns pelo trabalho e pela caminhada. Obrigado, Vivi. Muito obrigado. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.